Uma boa noite a todos. Boa noite, Padre Antônio. Boa tarde, Boa noite, professor Padre Placimário. Boa noite, boa tarde. Podemos finalmente iniciar nossa gravação desse episódio 32 da nossa série católica, a Igreja e a História, em que trataremos do primeiro dos padres apostólicos. Nós iniciamos esse novo conjunto de temas, não sei como poderíamos chamar. Esta temporada da série. A terceira, vamos dizer assim, a terceira temporada da nossa série católica, sobre os padres apostólicos, e hoje vamos tratar daquele que é formalmente o primeiro padre apostólico, São Clemente Romano, porque no encontro passado, no episódio 31, nós falamos desse escrito importantíssimo, a Didaquê, essa espécie de catecismo e de conjunto de normas da Igreja primitiva, e hoje vamos falar já daquele que foi o terceiro Papa. Então, sem mais, Padre Antônio, você que vamos está fazer a nossa no meio oração. de nós. Sim. Então, vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo... Hoje a intercessão, esse que nós vamos falar também é santo, São Clemente Romano, pedindo a sua intercessão por esse episódio e pedindo as luzes do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Clemente Romano, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então, os nossos assistentes, as pessoas que nos acompanham aqui na série católica, já perceberam, nas palavras iniciais do Padre Bruno, que hoje nós estamos gravando esse episódio. Nós estamos aqui na noite da sexta-feira em Roma, tarde da sexta-feira lá em Brasília, não é, professor Placimário? Sim. E sempre amanhã, no sábado, às 17 horas, horário de Brasília. Nesse episódio vamos tratar, o Padre Bruno já anunciou, São Clemente Romano, o terceiro sucessor de Pedro na Igreja de Roma, como bispo de Roma. E já, como eu vou iniciar apresentando a figura histórica de São Clemente Romano, já vamos aí fazer algo um pouco policrático. É o terceiro segundo a grande maioria dos autores. Mas alguns autores o colocam como o sucessor imediato de Pedro, outros o colocam como o segundo sucessor de Pedro, ainda que, na tradição, a maioria dos autores o colocam como o terceiro sucessor. Então, nós temos Pedro, que foi bispo em Roma, ou seja, que conduziu a igreja aqui na cidade de Roma, tradicionalmente entre o ano 42 e o ano 67, o ano do seu martírio, como nós já vimos em outros episódios, que foi sucedido por São Lino, segundo Papa, depois de Pedro, ou o primeiro sucessor de Pedro como bispo de Roma. São Lino foi sucedido por São Cleto, ou São Anacleto, e São Anacleto, ou São Cleto, foi sucedido por este padre da igreja que nós hoje vamos estudar, São Clemente Romano. São Clemente Romano teria sido papa entre o ano 88 depois de Cristo, obviamente, e o ano 97. Portanto, entre os imperadores
Domiciano, não é? E o Trajano. Trajano, Terceiro ano do exatamente. imperador Trajano. Até o terceiro ano do imperador. Até o terceiro ano do imperador Trajano. Muito bem. Começou no 12º ano de Domiciano, e foi até o terceiro ano de Trajano. Isso, de 88 a 97. Alguns colocam de 93 a 97, mas as datas mais tradicionais são de 88 a 97. Portanto, nós estamos falando de alguém, um padre do século I. Ele é considerado o primeiro padre da igreja. No episódio passado, nós falamos um pouco, geralmente, sobre os padres da igreja, que são os padres da igreja, a definição, até onde vão. É o primeiro padre da igreja. Numa coleção que reuniu os escritos no século XIX, reuniu os escritos, procurou fazer uma primeira edição crítica conjunta dos escritos de todos os padres da igreja, que é uma coleção muito conhecida entre os estudiosos de teologia, que se chama Migne, um francês, um monge francês, né? Jean-Paul Migne, do século XIX, que ele colocava as obras com texto em grego e a tradução em latina, se tratava de uma obra de origem grega, ou somente o texto latino, quando fosse um padre que escreveu em latim. Este Migne, com a ajuda, claro, de todos os monges do seu mosteiro, na França do século XIX, fez essa obra de grande extensão, são vários volumes. Nós estamos falando aqui no somatório, mais de 500 volumes, divididos em duas séries. Uma série, a Patrologia Latina, grega, ou seja, os padres que escreveram em latim, e a Patrologia Grega, né? Os padres que escreveram originalmente em grego, e, como o padre Bruno falou, uma coluna, o texto em grego e a tradução em latim. Bom, é muito comum, por exemplo, só para as pessoas verem, por exemplo, quem reza a liturgia das horas, né, tem alguns que nos seguem, por exemplo, que reza a liturgia das horas, os textos dos padres da igreja normalmente têm como referência bibliográfica essa obra do Migne. E aí, como é que a gente faz para saber isso? Pela sigla que identifica a origem da obra. Se é PL ou PG. PL para Patrologia Latina, PG para Patrologia Grega. Né? Então, mas é sempre a obra desse Jean-Paul Migne, né? Só para, de repente, quem quiser visualizar, pode visualizar dessa forma. Perfeito. E se depois colocarem aí na internet também, Patrologia Grega, inclusive gratuitamente, acesso ao texto em PDF, sim. PDF, na Gálica. Só que tem que saber ler latim ou grego antigo. Exato. Não, claro. Tem tradução para português. Você tem esse detalhe, sim. né? Opa, vamos baixar tudo. Mas então, esse pequeno parênteses era para dizer que São Clemente Romano é o volume número 1 dessa coleção de mais de 500 volumes, o volume número 1 da Patrologia Grega. Né? O primeiro volume, primeiro padre da igreja. Então nós estamos hoje falando do primeiro padre da igreja. Deixa eu só falar uma coisa, porque vocês deram tanta importância, que é devida mesmo, à Patrologia Migne, e isso foi um marco no estudo da patrologia, dos escritos dos padres, porque antes era muito difícil encontrar recolhido numa coleção tamanha quantidade de escritos. Você tinha que ir, os estudiosos do século XVI, XVII, então tinham que ir num mosteiro ou em outro, ou numa biblioteca de uma universidade. Então, e foi feito um trabalho não só de coletânea, mas também de organização, de fontes, que quase que preparou, ensejou aquilo que a gente fala da renovação patrística do século XIX e XX. 19 e 20, exatamente. Hoje, claro, nós temos coleções que são muito mais atualizadas e com uma... Mas talvez não tenhamos nenhuma coleção ainda. Tem coleções que têm o plano de fazer isso, mas nenhuma coleção ainda tão completa quanto o Migne. Eu estava procurando aqui que eu tinha umas folhas do Migne impressas da obra de São Gregório de Nissa. Eu sigo as atividades e tudo, por exemplo, da associação.
Jean Paul Migny, que continua ainda publicações na área da patrística, estudos, novas edições do Migny, né? Assim, claro. Eu acho que obra semelhante a essa, mas não ainda tão completa, é a Sources Chrétiennes, que é ou As Fontes Cristãs, que é uma edição francesa dos padres da Igreja. Sim. Também tem o Corpus Christianorum. Sim, é verdade. Que é uma edição que é belga, se não me engano, o Corpus Christianorum. Sim, Corpus Christianorum, exato. Corpus Christianorum Ecclesiasticorum Latinorum, tem duas também. Mas muito bem, então, enfim, vamos voltar a vamos voltar aqui, só para eu só sugeriria uma coisa, porque nós estamos gravando, mas eu estou sentindo que as pessoas estão no ouvido, estão pensando. Nós temos que dedicar, o Padre Antônio e o Padre Bruno, pensa aí, uma live só para falar um pouco de generalidades. Os padres da igreja, as fontes, os conceitos, e também, assim, por que é importante conhecer os padres da igreja, onde é que nós temos os padres da igreja hoje, vocês falaram da liturgia das horas, mas muitas vezes aparecem algumas frases na liturgia da missa, coisas assim, entendeu? No catecismo da Igreja Católica. Para colocar as pessoas mais em casa no assunto. Claro. Entendeu? Acho que até isso, né? Por exemplo, notas de pé de Olha, o página. próximo episódio, contrariamente àquilo que o padre Antônio havia previsto, que era para falar de Santo Inácio de Antioquia, vamos falar a gente faz um parênteses assim, sobre a patrologia ou a patrística no seu sentido amplo. Eu acho que é uma hora muito boa. É bom porque aí as pessoas vão seguir com mais conforto até, eu acho. Né, exatamente. Muito boa. Então, Antônio, quem foi São Clemente? Além, você falou da lista, que foi o terceiro, segundo a maioria dos autores. O terceiro sucessor de Pedro, ou seja, o quarto Papa. Né? Então, vou ler aqui, e depois vou pedir que o Padre Bruno nos leia um outro autor muito importante. Portanto, Padre Bruno, aqui que eu lhe pedi, já fique aí na mão. Né? Vou ler aqui o texto de Eusébio de Cesareia, o nosso colega de bar. Aquele que... Pois eu acho que o Antônio nunca cita. Quase não cita. Eu vou criar um ícone para botar o quarto lugar aqui nas coisas da pegar uma imagem de Eusébio e botar no cantinho aqui. Ele é praticamente o quarto membro da Católica. É o quarto membro da Conexão Romana. Verdade. Então, como o Padre Bruno já tinha falado, né, no ano 12 do imperador Diocleciano, começou o papado, o pontificado de Clemente Romano. No 12º ano do mesmo reinado, portanto, está falando de Domiciano, eu falei Diocleciano, não, Domiciano. No 12º ano do mesmo reinado, que corresponderia ao ano 93, portanto, Eusébio é daqueles que colocam o pontificado de Clemente entre 93 e 97, ainda que a maioria dos autores coloque que começou no ano 88, portanto, 5 anos antes. Mas, enfim, no 10º ano do mesmo reinado, Clemente sucede a Anacleto, que havia sido bispo da Igreja de Roma durante 12 anos. O apóstolo, ele está falando de São Paulo. Quando Eusébio fala o apóstolo, normalmente é São Paulo. O apóstolo, em sua carta aos Filipenses, faz saber a estes que Clemente era colaborador seu, dizendo: com Clemente também e os demais colaboradores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Isto é Filipenses 4:3. Exatamente, eu vou ler aqui da Bíblia, 4:3. Eu vou começar no 2. Exorto Evódia e exorto Sintique, esses nomes. Olha lá, novamente voltamos à nossa lista de nomes para pais que ainda não sabem com que nome batizarão seus filhos. Então, pois o Padre Antônio vai nos prover alguns nomes belíssimos. Dois nomes femininos aqui, para quem vai ter uma menina. Exorto Evódia e a Vivi. E exorto Sintique. É a Cici. É mais difícil. Que pensem concordemente no Senhor.
Também a ti, leal companheiro, peço que as ajudes, pois elas lutaram comigo na causa do Evangelho, junto com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. E ele segue aquele texto que a gente conhece bem, porque alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, né? Então, no versículo anterior ele cita um Clemente. Eusébio identifica esse Clemente citado por São Paulo na carta aos Filipenses que teria sido escrito em Roma, portanto, Clemente romano, com o terceiro sucessor de Pedro, ou o quarto Papa. A maioria dos autores atuais afirmam que a identificação desses dois Clementes é que nem a identificação do Filipe Apóstolo com o Filipe Diácono, né? Não são a mesma pessoa. Nessa ou seja, caiu Eusébio também numa armadilha policrática. Exatamente. Mas, no ponto seguinte, Eusébio fala da carta de Clemente. E isso é muito importante. Porque já no século IV, né, final do século III, início do século IV, se tem testemunho desta carta como um livro muito importante, já apreciado. Que ele vai falar... Sim. Não, e sobretudo o que ele vai insistir sobre a importância dessa carta, né? Sobre da onde vem essa notícia, que vem justamente dos destinatários da carta. Exatamente. Então, da carta de Clemente. Deste Clemente, sucessor de Anacleto como bispo de Roma, deste existe uma carta universalmente admitida. Aqui Eusébio já dá uma coisa. Podem existir outros escritos que não são universalmente admitidos, já veremos. Uma carta universalmente admitida, longa e admirável, que escreveu em nome da Igreja de Roma à Igreja dos Coríntios, tendo como motivo uma sedição ocorrida em Corinto. Depois o Padre Bruno vai nos falar a importância teológica desse papel do bispo de Roma mandando uma carta para uma outra igreja, né? Isso é com o Padre Bruno. Sabemos que esta carta foi lida publicamente na Assembleia na maior parte das igrejas, não apenas antigamente, mas também em nossos dias. E Egésipo é testemunha suficiente de que no tempo indicado houve a sedição de Corinto. Então, nós temos aí um testemunho desta carta que o bispo de Roma escreve à igreja de Corinto e que já Egésipo é testemunha da importância dessa carta. Bom, São Clemente Romano, bispo da igreja de Roma, enviou essa carta aos coríntios e como morreu? Quando morreu? Onde morreu? Bom, no reinado de Trajano, na perseguição de Trajano, São Clemente foi preso e enviado para a península da Crimeia. Hoje nós temos acompanhado muitas essas questões políticas da Ucrânia com a Rússia, com a Crimeia. Né? Exatamente. A Crimeia é uma península no Mar Negro que na época do Império Romano era chamada de Quersoneso, o Quersoneso. Clemente é mandado para o exílio lá, para os trabalhos forçados. E lá, segundo a tradição, converte com a sua pregação muitos prisioneiros e então é condenado à morte. E a tradição diz que ele foi morto, tendo sido amarrado uma âncora no seu pescoço e tendo sido jogado ao mar. Por isso, muitas representações de São Clemente Romano têm uma âncora ao lado que teria sido um instrumento do seu martírio. E ele foi enterrado lá no Quersoneso, havia o túmulo de Clemente lá no Quersoneso, até que no século IX, o Papa Nicolau I, o Nicolau Grande, Nicolau Magno, São Nicolau, mandou... Que não é o São Nicolau... Não é o Santa Claus. Não é o São Nicolau de Mira, o Bispo de Bari... Não, o Bispo de Mira, São Nicolau de Bari. Não, São Nicolau Papa,
Magno, século IX. Bom, este manda trazer o corpo de São Clemente para Roma, não é? E ele teria sido martirizado por volta do ano 100. Mas como assim, Padre Antônio? Não falou que ele foi papa até o ano de 97? Bom, aí muitos autores dizem que ele, para não deixar a igreja de Roma, sabendo que ia para o exílio, para a prisão, para os trabalhos forçados, para não deixar a igreja de Roma acéfala, renunciou em favor de Evaristo, que é o seu sucessor como papa. Ou seja, seria o primeiro papa a ter renunciado. O primeiro papa a ter renunciado, a não morrer no encargo de papa, não, porque foram mártires, tanto Lino quanto Cleto. Então, o primeiro papa que morreu mártir depois, mas para não deixar a igreja de Roma sem cabeça, tendo sido enviado para o exílio, renunciou em favor de Evaristo. A gente, quando vai à missa, escuta a oração eucarística primeira, vê esses papas na ordem, né? Tem uma parte da oração eucarística primeira que justamente vai assim: Lino, Cleto, Clemente. Aí passa para outros santos: Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, Cosme, Damião. Mas Lino, Cleto, Clemente, os 3 primeiros sucessores de Pedro. E hoje nós estamos vendo São Clemente Romano, que tem esta carta aos Coríntios, que é de autoria sem nenhuma dúvida, mas no Mini coloca ainda, se fala de uns escritos que são pseudo-clementinos. Bom, a epístola segunda, uma segunda carta aos Coríntios, 2 epístolas para as virgens, sobre a virgindade, e também... fragmentos. Isto, só fragmentos, e também um escrito chamado Constituições Apostólicas e um chamado Recognitiones, que já o Mini fala que são de autoria duvidosa, que seriam as pseudo-clementinas. Né? Sim, mas as pseudo-clementinas também incluem algumas narrações das atividades de São Clemente que são muito semelhantes aos apócrifos de São Pedro, porque de fato colocam Clemente junto com Pedro, né? E, por exemplo, a disputa com Simão Mago, né, que a gente comentou um pouco falando de Pedro, e nessas pseudos clementinas que falam um pouco, querem um pouco dar a história, não sei se o Padre Antônio ia comentar isso, né, do background, né, ou seja, quem era Clemente, antes dizia que ele seria um membro da família imperial, né, da casa dos Flávios. Né, sim, da gens Flávia. Da gens Flávia. Né, então, isso é outra coisa que a gente encontra nessas pseudo-clementinas, embora, do ponto de vista histórico, nenhum autor contemporâneo considera como sendo uma fonte histórica, digamos, histórica fiável. Né? Então, essa história parece mais bem uma criação posterior, que é muito em consonância com a lógica dos evangelhos apócrifos, né? Que era você tentar um pouco reconstruir, imaginar a história daquele personagem que era muito famoso. Né? Bom, apenas antes de passar para o professor Plasmar, que vai nos falar desta obra, da Carta de Clemente aos Coríntios, né, eu queria 2 coisas. Primeiro, falar que São Paulo, numa outra carta, na segunda epístola ao Timóteo, cita, e aí sim é o mesmo, a maioria dos autores concordam que é o mesmo, cita o primeiro sucessor de Pedro na Igreja de Roma, Lino, que, segundo a tradição, é originário de Volterra, aqui na Itália, quando no final, na saudação da segunda a Timóteo, na saudação final, ele diz a Timóteo, versículo 21 do capítulo 4, faz o possível para vir antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos aqui em Roma te saúdam. Então, este Lino, sim, é o do Lino, Cleto Clemente, o primeiro sucessor de Pedro. Eu queria pedir agora, antes do professor passar, que o Padre Bruno nos lesse um testemunho anterior ao de Eusébio, que ele tem a versão em português, que é o testemunho de Santo Irineu de Lyon, é final do século II, quando, no livro, aquele que nós já citamos em outros episódios, Contra os Hereges,
Ele diz, olha, e para mostrar que você está errado, eu poderia te dar as sucessões, desde os apóstolos, em todas as igrejas. Mas para não ser muito cansativo, vou dar da igreja que preside a todas na caridade, que é a sucessão na igreja de Roma. Sim, E o tem que ele fala? essa passagem que é muito famosa, né, que o Padre Antônio acabou de mencionar, né, que é essa da lista dos apóstolos, que está no capítulo, aliás, no livro 3º, né, da Contra as Heresias, leio aqui. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta a sucessão de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e construída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. E aí vai, então, dar a lista, né? Mas o que é interessante aqui é quando ele começa a falar dessa lista e cita alguns pormenores que nos interessam. Leio, né? Livro 3º, capítulo 3, versículo 3. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. O Lino, que Paulo lembra na carta a Timóteo, como o próprio Padre Antônio acabou de citar. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente. Atenção, porque aqui são os pormenores interessantíssimos e muito próximos, o que ele vai dizer agora, daquilo que aconteceu. Coube o episcopado a Clemente. Lembrando que Irineu está escrevendo menos de 100 anos depois de Clemente. Não, muito menos. Que 80 Irineu está anos. escrevendo menos de 100 anos. 80 anos depois de Clemente, exatamente. Vamos lá. Então, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que vira os próprios apóstolos e estiver em relação com eles, os apóstolos Pedro e Paulo, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram estudados pelos apóstolos. No pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então, a Igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos, isto é, a fé no único Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Bom, ele continua aqui falando. Aí depois ele conclui, né, só para que a gente termine essa citação, a este Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo Alexandre, e em seguida, sexto depois dos apóstolos, foi Sisto, depois dele Telésforo, que fechou a vida, blá, blá, e continua aqui citando a lista até os tempos de Irineu. Exatamente. Então, esta importante carta que a Igreja de Roma, na pessoa do seu bispo Clemente, enviou à Igreja de Corinto. Professor Placimário, por favor. Então, seguindo ao que o Padre Antônio acabou de expor, eu queria aqui, então, apresentar rapidamente esse escrito tão importante que é a Carta aos Coríntios de Clemente Romano. E para você que está nos escutando hoje, não fique perdido com os dados, eu vou dividir em 6 pontos, mas são breves pontos. O primeiro ponto é o seguinte, que a gente não pode deixar passar essa informação. Ou seja, o Padre Antônio falou que vários escritos foram atribuídos a Clemente, ao Papa Clemente. Isso é um sinal já da autoridade, do prestígio do bispo de Roma. Que vários escritos, que não tenham sido diretamente vindos dele, mas que são atribuídos a ele. Então, esse é um primeiro dado. O segundo elemento, que por isso que essa carta aos Coríntios é importante, é que ela é a única obra considerada autêntica de São Clemente Romano. Essa carta aos Coríntios. Lembrando a vocês que estão nos ouvindo que essa carta aos Coríntios é diferente da primeira e da segunda carta aos Coríntios escritas por São Paulo. Nós estamos falando de uma outra obra. Agora, uma carta aos Coríntios escrita por este Papa Clemente de Roma, o Clemente Romano. Que não é Sagrada Escritura, que não é palavra de Deus. Não é, exatamente. Não faz parte. Era muito apreciada, lida nas igrejas também nos primeiros séculos, mas nunca foi considerada parte do cânon. Provavelmente, terceira observação, provavelmente dentro dessas datas que o Padre Antônio apresentou aqui,
provavelmente por algumas menções da situação de tribulação em que se encontra a igreja de Roma, que o Papa Clemente deixa claro, então, provavelmente essa carta foi escrita após a perseguição de Domiciano, então, por volta do ano 96 depois de Cristo, alguns especialistas colocam, alguns um pouco antes, porque, de fato, é uma data muito, muito circunstancial, né? Ela não tem como fechar um acontecimento numa data precisa, mas a maioria gira em torno do ano 96 depois de Cristo. E uma característica importante dessa carta, antes de entrar no conteúdo, é que dá para notar que o Papa Clemente, ele é um conhecedor profundo da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento é muito citado. Muito citado. E depois há algumas citações do Novo Testamento, mas também compreensível pela data de composição, né? Então, que ali o conhecimento de Clemente Romano de cada um dos textos do Novo Testamento e a necessidade de citá-los pode explicar esse menor número, né? Alguns livros do Novo Testamento nem sequer tinham sido concluídos ainda. Exato. E difundidos também, né? Tem a questão da difusão dos escritos. Então, já estou no meu quarto ponto, tá? Opa. Qual é a ocasião da carta, né? Qual é a ocasião da carta? Já foi mencionado, principalmente agora pelo texto de Santo Irineu, essa confusão, essa crise, praticamente um cisma dentro da igreja de Corinto. Quem lembra Eusébio usa a palavra sedição. A sedição, exatamente. Assim, realmente uma crise profunda, né? Já dá para ver que é a mesma igreja de Corinto mesmo, aquela em que São Paulo, né? Cada uma das suas cartas com suas diferentes abordagens, mas sempre uma comunidade ameaçada pela divisão, né? Pela divisão, né? Então, uma confusão em Corinto, principalmente por alguns, são chamados de jovens, alguns jovens cristãos manipulam a multidão dos católicos da comunidade e decidem depor vários, se não todos, mas pelo menos fala de muitos presbíteros da comunidade. Destituem os padres. Para botar para as pessoas chegar, é como chegasse assim, numa paróquia, numa diocese, os mais jovens falam assim, vamos bicar os padres das nossas paróquias, porque a gente não gosta do estilo deles. Aí, chegar e falar, você está fora. Expulsavam os padres da paróquia. Ou, porque a gente vê que o mundo dá voltas, mas às vezes não sai do lugar, como alguns que na internet têm a pretensão de dizer que os bispos, hoje, alguns não são dignos. E simplesmente dizem que não tem que obedecê-los. Vamos tirar todo mundo. Muito longe, né, esse problema que aconteceu. Esse problema tem desde o século I, estamos a ver aí. Né? São aqueles que, de repente, quem sabe, até com boas por uma razão que tem a sua motivação, quer dizer, que talvez tenha uma situação objetiva, mas vão além, né, de uma percepção e talvez de uma crítica lícita a, de repente, propor, né, que a autoridade eclesiástica, né, não é suficiente para manter essas pessoas no lugar, né, que foi o que fizeram esses jovens em Corinto e falou, não, olha, a gente não gosta deles pela razão que fosse, então vamos botar eles para fora. Né? Então, mais ou menos foi isso. Exatamente. E a partir dessa ocasião, aí é o interessante a carta, porque o conteúdo da carta é que vem dar a resposta deste que é o sucessor de Pedro, deste que é o bispo de Roma, como é que ele enxerga essa situação, que solução e como ele também identifica as causas. Isso é que é interessante, porque sem colocar isso antes, a carta fica parecendo uma melange, né? Uma mistura de vários elementos, e não é, ela tem um plano. Né? Então vamos lá. Quinto ponto meu, o conteúdo da carta. Então aí é o mais importante que eu queria apresentar, o conteúdo da carta. Depois de uma introdução, a carta é dividida em duas grandes partes. Então isso é o mais importante. Saber, a carta
de São Clemente aos Coríntios, então, duas grandes partes. A primeira são parte... 65 capítulos, embora são capítulos muito curtinhos. Curtinhos. Às vezes 2 parágrafos e tal. São 65, só para a gente mais ou menos, né, a divisão. Beleza. Então, ali, no início, basicamente do capítulo 4 até o 38, é a parte que a gente chama parte geral ou parte doutrinal. Né? Então, São Clemente vai apresentar todos os elementos da doutrina cristã para embasar, na parte seguinte, a análise da realidade, vamos dizer assim. Né? Então, ele, nessa parte doutrinal, ele apresenta uma série de exortações, e é interessante notar que São Clemente é que ele identifica a raiz dos problemas, está justamente a causa das divisões no enfraquecimento da prática das virtudes. As virtudes que são essenciais para quem vive na igreja, para quem vive em comunidade, para quem é membro do corpo de Cristo. E ele vai elencar essas virtudes. Em primeiro lugar, a caridade, depois a penitência, a obediência, a humildade, a fé. E aí ele vai, nessa parte, vai apresentando a necessidade de que a igreja, né, fundada por Nosso Senhor, seja uma comunidade de virtudes, uma comunidade de santidade. Né? Depois, no meio dessa parte, eu não entro aqui, talvez o Padre Bruno possa comentar mais, ele tem uma série de capítulos, do capítulo 23 ao 30, ali justamente 8 capítulos, que ele para e faz uma reflexão escatológica, ou seja, sobre a certeza e a glória da ressurreição futura, né? Que é muito interessante notar que São Clemente não faz só uma abordagem, vamos dizer assim, moral, mas inserida na moral, inserida na vida concreta, é importante a realidade da ressurreição que transforma o ser humano e a comunidade eclesial. A segunda parte, né, é a parte dita prática, onde São Clemente vai fazer uma análise dessa situação. E aí é interessante, porque já, principalmente nessa contextualização atual que fez o Padre Bruno, dizendo como se fossem jovens que chegam numa diocese, não querem mais obedecer. Então, como é que e talvez é a parte mais importante da carta, mais explorada dessa carta, como é que São Clemente aborda a situação? Ele faz uma análise, um estudo, uma apresentação, a primeira vez na história da Igreja, principalmente depois do Novo Testamento. Ele estabelece Deus como origem da hierarquia eclesiástica. Exato. Muito, 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 muito importante. Ou seja, a Igreja possui uma estrutura sacramental e não uma estrutura política. Porque o que está em jogo é justamente essa realidade. E aí que ele vai apresentar a doutrina, as bases ali da doutrina da sucessão apostólica. Eu quero ler, terminando aqui, porque é uma parte tão importante, só uma frase do Papa Bento XVI que resume essa parte da carta do Papa Clemente. A Igreja, diz o Papa Emérito Bento XVI, a Igreja não é lugar de confusão e de anarquia, onde cada um pode fazer o que quiser, a qualquer momento. Não. Neste organismo, com uma estrutura articulada, que é a Igreja, cada um exerce o seu ministério conforme e somente conforme a vocação que recebeu. Então, é interessante, teologicamente, a articulação desses elementos para entender o que é a Igreja. E a carta termina, porque parece com a estrutura das cartas de São Paulo, né? Uma parte doutrinal e uma parte moral, uma parte prática. Sem dúvida, ele tem por modelo as cartas paulinas, porque pelo menos a estrutura é claramente inspirada. Exatamente. Mas a grande novidade em relação ao esquema paulino é que ele termina não com uma breve oração de ação de graça, ele faz uma grande oração, né, que vai ali
da metade do capítulo 59 até o 61, onde ele faz uma oração que é, de fato, um tecido imenso de citações da Sagrada Escritura, onde eleva também. Exatamente, e eleva a contemplação cósmica, né, de toda a criação, da presença de Cristo, da ação de Deus. E no finalzinho, ali, os últimos capítulos, 62 a 65, ele conclui fazendo algumas exortações à concórdia e fazendo algumas considerações espirituais, né? Então eu termino, é o meu 6º ponto, dizendo que essa carta, apesar de ser antiga, apesar de ser do primeiro padre da igreja, tem temas de perene atualidade, atuais, ontem, hoje e sempre. Nós vemos aí o primeiro exercício do primado romano, depois da morte de São Pedro. Né? Um teólogo já falava dessa carta como a epifania do primado romano, né? A manifestação. Sim. Né, do primado romano. E, por fim, só uma curiosidade, porque diz respeito a mim e a praticamente, eu acho, todos que estão nos escutando, é a primeira vez que aparece na literatura cristã o termo laikos. Quem é o laikos? É aquele que é membro do laos, do povo. Né? Então é interessante quando ele vai mostrar essa articulação da hierarquia eclesiástica, ele então usa esse termo laikos. Era isso. Muito interessante. Exato. Não, a carta de Clemente, ela como texto, consciência que a igreja tinha, né, sobre a hierarquia, sobre a sua estrutura, é importantíssima, sobretudo em vista, né, às vezes, de pretensões de algumas interpretações que têm origem um pouco na Reforma Protestante, mas que também, né, vão se repetindo ao longo desses últimos séculos, né, para dizer que a estrutura hierárquica da igreja foi uma imposição após a figura de Constantino, porque havia um interesse. Então, assim, que até Constantino, ou seja, até o Edito de Milão, no ano 313, a igreja seria assim, uma realidade muito mais dinâmica, carismática. Todo mundo seria assim, igual, não em dignidade, porque dignidade, a única dignidade que existe na igreja é o batismo, mas que as funções seriam quase que menos institucional, praticamente. Menos institucional. Sim. Então, quer dizer, a comunidade ia falar, olha, você aqui vai ser o nosso chefe hoje, mas amanhã pode ser outro. Quer dizer, uma ideia também um pouco democrática, que depois de Constantino teria se imposto na igreja a mentalidade da estrutura do próprio Império Romano, e a igreja, então, teria se constituído numa hierarquia rígida. E a carta de Clemente é um testemunho claríssimo. Estamos ainda no século I, nem sequer no século II. Como o Padre Antônio disse, o Novo Testamento não estava nem ainda todo ele composto. E a gente já vê claramente, né, essa ideia, sobretudo com a primeira aparição do termo leigo, como o professor Placimário acaba de falar, como você já tinha essa convicção de que a estrutura dessa comunidade fundada por Cristo, ela estava integrada entre alguns que se dedicavam ao ministério, que receberam essa autoridade dos apóstolos, que a sua vez receberam de Cristo, e o povo, né, que junto com esses ministros deveriam louvar a Deus. Mais do que isso, Padre Bruno, se me permite só uma coisa. Permito uma só. Sim, duas só uma. A gente tem que negociar. Só uma. Por que Clemente, bispo de Roma, escreveria essa carta aos Coríntios por causa da ascensão? Ou seja, porque chegaram as notícias até ele. Por que esses presbíteros que foram mandados embora, que foram afastados pelos jovens... apelar a ele. Por que foram apelar para o bispo de Roma e não para o bispo de Jerusalém, ou para o bispo de Antioquia, ou para o bispo de Alexandria? Porque já tinham esta consciência no século I, que depois Santo Irineu vai deixar muito claro no século II, que a igreja que preside na caridade, porque
que foi fundada sobre as colunas dos dois apóstolos Pedro e Paulo, é a Igreja de Roma. A expressão preside na caridade é uma expressão de Santo Inácio de Antioquia, que é um outro exemplo que a gente vai só confirmar o primário. E as pessoas vão notando aqui nas nossas lives como isso vai se desenvolvendo, né? Nada nasce do nada, nada foi inventado pela cabeça de alguém, não. A igreja, existe uma estrutura histórica também. Né? Exato. E a gente vai ver aqui algumas coisas importantes, porque agora a gente vai falar do conteúdo doutrinal. O professor Placimário indicou o conteúdo, né, o esquema estrutural, podemos dizer, o esquema da carta, e agora a gente vai falar de pontos concretos que são importantes justamente para a história do dogma. O primeiro ponto, que não é tanto de história do dogma, mas talvez até de história da igreja, mas que tem um reflexo na história do dogma, é que na carta de Clemente há a primeira menção explícita da presença de São Pedro em Roma, que pode parecer uma coisa um pouco assim fora do lugar, mas não é, porque alguns também tem a história até que Pedro, na realidade, não teria vindo para Roma e tal, que isso foi uma invenção de séculos depois e não sei o quê. E na carta de Clemente há uma expressão, ou uma referência explícita, que está no capítulo 5º da carta. Então, cito aqui brevemente, diz o texto: todavia, deixando os exemplos antigos, examinemos os atletas que viveram mais próximos de nós. Está falando dele porque ele conviveu. Tomemos os nobres exemplos da nossa geração. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas e lutaram até a morte. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido, ou seja, o martírio. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregado em cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. E aí continua, e mais à frente ainda vai falar que ele chegou nos limites do Ocidente, o que os espanhóis tendencialmente afirmam que é uma prova textual de que Paulo teria ido para a Espanha. Mas, enfim, que seria os limites do Ocidente. Mas essa é o primeiro ponto, que a gente tem uma referência dele, Clemente, como alguém que escrevia de Roma, dando o exemplo daqueles que viveram em Roma. E aí ele, então, fala de Pedro e Paulo. Isso é muito importante, como o primeiro, digamos assim, o primeiro ponto de referência concreto que nós temos, textual, da presença de Pedro, que depois vai ser confirmado por várias outras referências históricas, e mais recentemente, quando se fizeram as escavações, como a gente comentou, falando de São Pedro, que estavam os restos, que tudo indica que realmente é dos apóstolos, confirmando todas as tradições. Bom, continuemos. Outro ponto importante é a questão da jurisdição eclesiástica, um pouco a gente pode falar assim, ou seja, do primado da Igreja de Roma em relação às outras igrejas. E isso ele vai tratar, por um lado, não explicitamente falando que ele tinha autoridade. Ele não fala, eu sou o bispo de Roma e, portanto, eu falo com vocês. Não, ele não diz isso. Mas o próprio estilo da carta, a carta como tal, quer dizer, o fato de que ele, de Roma, escrevesse para uma outra comunidade, e não como alguém que fala, olha, eu quero dar uns conselhos bons para vocês, porque eu sou... Não, ele fala com autoridade, como a igreja de Corinto tivesse submetida à igreja de Roma. E isso é já, como já foi dito, um indício claríssimo dessa primazia de Roma. Mas ele fala também de forma muito clara... Que é diferente, me desculpe, Padre Bruno, é porque a gente não tratou, mas as pessoas, quem sabe mais à frente, podem lembrar. É diferente, por exemplo, do tom das cartas de Santo Inácio de Antioquia. Sem dúvida. Sim. Porque ele escreve para igrejas das quais ele não é bispo, e ele sempre menciona o bispo, menciona sempre como um irmão, ali. Exortando. O tom da autoridade de São Clemente é totalmente outra.
E quando ele escreve Inácio de Antioquia para a igreja de Roma, ele diz explicitamente: não vos dou ordens como Pedro e Paulo fizeram. Então, quer dizer, esses testemunhos vão só se confirmando sempre mais. Né? Então, quando a igreja fala da tradição, a gente não está falando de uma coisa que inventaram muito tempo depois, mas que existe, desde a sua própria origem, uma espécie de uma linha que vai, durante a história, se tornando sempre mais clara, mas ela é constante. E aí, falando dessa linha, Clemente também é importante do ponto de vista doutrinal, porque ele fala da sucessão apostólica em termos muito claros. Leio aqui o texto para não ficar simplesmente tratando de forma abstrata. Estamos no capítulo 42 da carta de Clemente aos Coríntios. Os apóstolos, olha só, é muito interessante. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Jesus foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus. E os apóstolos vêm de Cristo. As duas coisas em ordem provêm da vontade de Deus. Eles receberam instruções e, repletos de certeza por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Pregavam pelos campos e cidades, blá, 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 blá. E aí diz em seguida: desde há muito tempo, a escritura, pregavam pelos campos e cidades e aí produziram suas primícias, provando-as pelo Espírito Santo, a fim de instruir com elas bispos e diáconos dos futuros fiéis. E aí, ele já faz essa fala. Se vê a sequência, Deus enviou nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo enviou os apóstolos e os apóstolos constituíram os bispos e os diáconos. E os diáconos, exatamente. Outro tema importante é quando ele fala, por exemplo, que os bispos, portanto, têm o direito de governar, porque esse direito vem de Deus. Quando ele está falando, diante da situação de que um grupo de fiéis tinha decidido expulsar os presbíteros, ou seja, acharam que a hierarquia não era uma realidade que vinha diretamente de Deus, mas que, no fundo, era uma espécie de fruto da organização humana e, portanto, se quisessem, poderiam depor ao bel prazer. Se a maioria decidisse que eram uma escolha da comunidade, poderiam ser depostos. E o que Clemente quer dizer com essa afirmação que Cristo vem de Deus, os apóstolos vêm de Cristo, e os bispos, diáconos e presbíteros vêm dos apóstolos, está dizendo que isso vem do céu, vem do alto. E, portanto, os homens não podem, ao seu bel prazer, ou seja, simplesmente por motivações humanas, alterar essa estrutura. Então, aqui a gente vê o princípio da hierarquia fundamentado na sucessão apostólica, claramente exposto por Clemente. Eu vou correr aqui porque o tempo está já bastante andado. Outra coisa interessante, o tempo ruge de forma terrível e eu não posso ficar aqui ao meu bel prazer falando tudo aquilo que eu gostaria. O professor Placimário citou a questão da ressurreição, na parte que estamos no capítulo 24 e 25 da carta aos Coríntios. É interessante que Clemente usa aqui a imagem da fênix para falar da ressurreição. Então ele começa já a aplicar um mito, um mito grego, da ave fênix, e utiliza a simbologia do mito, que provavelmente era conhecido pelos seus leitores, para transmitir um ensinamento da fé cristã. Isso vai se converter em algo sempre mais comum também nos padres da igreja, que vão pegar elementos da cultura grega que eram compartilhados pelos que estavam naquela região para quem eles escreviam. Cultura local, né? A cultura local, e usavam isso para evangelizar. Então faziam esse diálogo entre fé e cultura. Não se fechavam, mas se abriam à cultura, purificando aquilo que a cultura pudesse ter de contrário ao cristianismo, mas não desprezavam a cultura.
Isso é muito importante. Lembrando só que o mito da ave fênix é que ela, no final do seu ciclo vital, entrava em combustão, ou seja, queimava, e das cinzas renascia, surgia novamente, a mesma ave. Ou seja, é a morte e a que ressurreição. gera uma nova vida. Exato. Apenas, então, para falar, né, também o professor Placimário citou essa distinção entre hierarquia e leigos, que está no capítulo 40 e 41, né, que pela primeira vez aparece. É interessante quando ele fala da função dos ministros, né? Ou seja, da hierarquia. Leio aqui, que é o capítulo 44, e então eu me concluo a minha apresentação. Nossos apóstolos conheciam da parte do Senhor Jesus Cristo que haveria disputas por causa da função episcopal. Só, né, já falando que ia ter confusão. Por esse motivo, prevendo exatamente o futuro, instruíram aqueles de quem falávamos antes, ou seja, os bispos e os diáconos, e ordenaram que, por ocasião da morte desses, outros homens provados lhe sucedessem no ministério. Novamente, a ideia da sucessão apostólica, ou seja, não é uma eleição, não é o povo que fala, olha, a gente quer que seja esse aqui. São aqueles que receberam a autoridade do Senhor que escolhem quem vai suceder e transmitem essa autoridade, que a gente depois, né, com o tempo, vai chamar de sacramento da ordem, né, pelo qual, pela imposição das mãos, se transmite esse poder sagrado, poder sacramental. Os que foram estabelecidos por ele ou por outros homens eminentes, com a aprovação de toda a igreja, e que serviram irrepressivelmente ao rebanho de Cristo, com humildade, calma, dignidade, e que durante muito tempo receberam o testemunho de todos. Achamos que não é justo demiti-los de suas funções. Para nós, não seria culpa leve se exonerássemos do episcopado aqueles que apresentaram, aqui, atenção, os dons de maneira irrepreensível e santa. Ele está falando do quê? Da Eucaristia. Apresentar os dons. Então, não somente ele fala da hierarquia como função de governo, cuja autoridade vem diretamente de Deus e, portanto, não pode ser alterada pela mera vontade humana. Mas também explicitamente diz que essa hierarquia, ou seja, aqueles que têm autoridade de governar a igreja, também tem uma função sagrada que é de apresentar os dons santos, ou seja, de celebrar a Eucaristia. A oferta e com isso do pão e eu do vinho. Concluo, porque temos 2 minutos agradecer a todos e para que o professor Placimário, em 50 segundos, fala qual vai ser a próxima edição dos Bastidores da Bíblia. Então, a partir da próxima quinta-feira, nós vamos ter 3 episódios que vão tratar dos novíssimos, da escatologia cristã. Então, a próxima quinta-feira, nós vamos falar do inferno. O inferno como rejeição livre e consciente do encontro com Deus. Quer dizer, a próxima quinta-feira é muito importante a gente assistir para não ir parar lá. Exato, claro. Que o inferno é prova do amor de Deus, porque Deus nos ama tanto e nos respeita tanto na nossa liberdade, cada um que ele nos deu, que se a gente não quer ficar com ele não obriga que a gente fique com ele. Perfeito. Muito bem, então olha... E o nosso próximo episódio, temos que avisar aqui, não é, Padre Bruno? Padre Bruno está indo para o seu retiro essa semana. Exato, essa semana eu vou estar fora. Então, o nosso próximo episódio talvez não seja no próximo sábado, mas no sábado seguinte. A gente vai avisar se não for, não se preocupe, vai ser dado avisar, o aviso. Vai ser dado o aviso, porque o Padre Bruno, a partir de amanhã ou de domingo? Amanhã eu vou para o meu retiro, exato. Amanhã, quando este episódio irá ao ar, ele vai para o retiro. Muito bem. Então, Padre Bruno, a bênção final. Agradecemos a todos. Vamos dar a bênção final, pedindo também a intercessão de São Clemente e todos os santos papas, que nós estejamos sempre mais unidos àqueles que Deus colocou para nos guiar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos.